Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Servidor Direito, sou o professor Célio Tibes e este é mais um vídeo que fala sobre o pós-eleições e FPR 2019. Agora temos a situação da crise no campus Campo Largo, talvez a maior crise da história do campus, em que o campus ficou paralisado por 2 dias, na sexta-feira, dia 23 de agosto, e também na segunda-feira, dia 26 de agosto deste 2019, em que os alunos se recusaram a entrar nas salas de aula e fizeram manifestações as mais diversas, com cartazes, com faixas, com manifestações via internet, com petições públicas em sites também publicados via internet, uma situação que a gente encontra e que está acontecendo em franca ebulição naquele campus. Qual é a situação que está acontecendo no campus Campo Largo? Os alunos estão revoltados, alegam que se manifestam contra a eleição do diretor de campus, o professor João Madureira, alegam que esse diretor não teria sido legitimamente eleito porque estaria disputando já para um 3º mandato, porque ele tem mais de 8 anos já no cargo, e também manifestam revolta pelo tratamento dispensado aos alunos via internet, em comentários em Facebook e outras mídias sociais, em que supostamente o diretor teria chamado alunos de babaca e teria manifestado de forma criando escárnio com os comentários dos alunos no pós-eleição. A gente vai entender tudo isso agora. Então vamos entender qual foi o resultado das eleições do campus Campo Largo e em seguida apresentar os argumentos, inclusive dar voz aos alunos que enviaram vídeos e manifestações e a gente vai apresentar para vocês em seguida. Bom, o cargo de diretor-geral do campus Campo Largo teve para o professor João Cláudio Bittencourt Madureira, entre os docentes, 14 votos, entre os técnicos, 20 votos, e entre os discentes, os alunos, 86 votos. Isso chega a um percentual de 32,45%. O segundo candidato mais votado, João do Carmo Lopes Gonçalves, teve 25 votos entre os docentes, 5 votos entre os técnicos e 182 votos entre os alunos, chegando a 28,10% do total de votos. O candidato Gismar de Souza teve 7 votos dos docentes, 7 votos dos técnicos e 225 votos dos alunos, chegando a 20,81%. Aqui começa a primeira coisa que os alunos reclamam. Eles reclamam que o professor Madureira teria perdido entre os professores e também teria perdido entre os alunos, mas mesmo assim ganhou a eleição porque teve 20 votos entre os técnicos. A eleição ela é feita por uma fórmula que calcula a proporcionalidade entre as categorias. As categorias têm peso de 1/3 e talvez por isso acontecem algumas anomalias, algumas coisas estranhas, chego a dizer esdrúxulas, de você ver que professores e alunos elegem um candidato, os técnicos elegem outro e no frigir dos ovos o candidato eleito é aquele que tem a maior rejeição em números absolutos. Então é uma situação, inclusive, que deve ser revista pela legislação e pela aplicação da fórmula, mas é uma questão para outro questionamento. Bom, qual foi o resultado final, portanto? João Cláudio Madureira, 32,45%, João do Carmo, 28,10% e Gismar Souza, 20,81%, teve aí 16,37% de abstenções nesse campus. Aí começa a situação e começa o questionamento por parte dos alunos. Para entender tudo isso, então, vamos por partes. Primeiro, para a gente ver o que ocorreu no campus e entender essa crise, porque os alunos alegam que não querem o diretor, que o candidato diretor eleito não os representa, se sentem ofendidos aí, ridicularizados pelo diretor em redes sociais e colocaram faixas e cartazes. E você pode ver agora alguns desses cartazes, algumas dessas faixas. Repare que ali há palavras de ordem, manifestações por parte dos alunos, críticas, algumas manifestações até com palavras de ordem. E tudo isso aconteceu e acontecendo
no campus Campo Largo nesses dias de agosto aí no pós-eleições. E há também manifestações no Facebook. Você pode ver aí algumas manifestações, algumas situações. Os alunos reclamam de um suposto deboche que o diretor teria feito em comentários de alunos que colocaram manifestações aí no site de que não concordavam, que não estavam felizes com a reeleição do diretor. E além disso, os alunos vão também manifestando a sua insatisfação com a continuidade do diretor, que já está há mais de 8 anos no cargo, e alegam que a legislação diz que é possível apenas uma recondução no cargo e que os gestores não deveriam passar de 8 anos. Aliás, é o que a gente tem alegado. E o que a gente tem alegado, inclusive, no último vídeo falamos sobre a ação popular e as outras ações que correm na Justiça Federal com o objetivo de suspender e cancelar as eleições. Não foi tomada nenhuma decisão preliminar por parte do juiz federal da terceira vara, mas ele abriu prazo para a produção de provas. E essas ações estão sendo discutidas e vão ser instruídas, como se diz na linguagem judicial, vão se desenrolar nos próximos meses e podemos ter novidades e surpresas a qualquer momento nos próximos meses. O que é fato é que as questões jurídicas e judiciais relacionadas ao FPR estão mais uma vez na berlinda e temos aí suspeitas graves de irregularidades. E eu já faço um comentário de pronto. Na nossa perspectiva, quando você tem um processo eleitoral baseado em pressupostos ilegítimos, em jeitinhos que são feitos a partir de interpretações das leis ou pareceres que são buscados para ratificar ideias de manutenção de poder e não do princípio da alternância do poder em regimes democráticos, isso leva ao surgimento de conflitos, de insatisfações, de crises. O campus Campo Largo provavelmente é o primeiro deles, isso já eclodiu no dia imediatamente posterior à eleição, mas quem garante que isso não possa acontecer em outros campos, em outras partes? Na prática, temos uma crise fortemente instalada. Se a gente for analisar, inclusive, os números da eleição de reitor, você vai ver que o IFPR demonstra de uma forma muito clara uma certa insatisfação e uma rejeição muito grande, inclusive, ao reitor eleito. Veja os números. O reitor eleito, que foi o Dassir Zanata, ganhou com 36,44%, ou seja, não chegou nem a 50% dos votos. Então, nós temos aí um reitor eleito com praticamente 1/3 da comunidade, como se houvesse 2/3 que pensam diferente. O candidato Cleverton Vicentini teve 23,28%, um candidato desconhecido que apareceu de última hora e fez uma votação extraordinária, 3.004 votos que foram realizados aí entre os estudantes, sendo que o candidato Dassir Zanata teve 4.747 votos entre os estudantes. Entre os técnicos, o Dassir Zanata teve 422 votos e entre os técnicos, o Cleverton teve 311 votos. Entre os professores, o Dassir Zanata 601 votos e Cleverton 310 votos. Você veja que a proporção é uma proporção interessante. Ainda o candidato Frederico Fonseca da Silva teve apenas 2,85% dos votos, foi realmente a grande surpresa dessas eleições, um candidato que nas últimas eleições tinha tido quase 40% e era, depois das decisões judiciais que cancelaram as eleições, era o favorito e acabou tendo uma votação muito inexpressiva e ninguém sabe direito por que isso aconteceu. O fato é que nós temos um outro número que chama a atenção. Abstenções na votação para os cargos do FPR, a abstenção para o resultado final de reitor de 32,29%. 32,29% de abstenção, praticamente quase a votação que o próprio vencedor teve. Se a gente somar os brancos e nulos, que nulos foi 2,43% e brancos 2,70%, nós vamos aí a mais de 36% de votos entre nulos, brancos e abstenções. Portanto, comparando com a eleição do reitor, o reitor eleito teve o mesmo percentual de votos que aqueles que não votaram ou que cancelaram o seu voto. Então está claro que nós temos um alto nível de rejeição ao processo eleitoral, porque as pessoas sequer votaram, e um alto nível de rejeição aos candidatos colocados, especialmente o nível de rejeição que aparece
contra os candidatos mais votados, no sentido de que não foram escolhidos por aqueles que optaram por anular, por votar branco ou por se abster de votar. Isso nos leva a refletir que as coisas não andam bem e devem ser revistas seguramente no IFPR. O segundo ponto que eu quero colocar para vocês é que os alunos do campus Campo Largo, voltando a esse foco, porque a questão das eleições e do resultado nós teremos um outro vídeo para analisar, mas voltando à manifestação dos alunos, os alunos do campus Campo Largo também manifestaram, por meio de uma petição pública online, toda a sua insatisfação, que basicamente está em 2 pontos. Primeiro, que eles não acreditam na legitimidade da eleição do candidato Madureira. Eles citam que ele foi o relator conselheiro das eleições, ou seja, fez a própria regra de eleição do Consup. E, em segundo lugar, citam a insatisfação dos alunos e a revolta pelo tratamento que os alunos recebem por parte do diretor, como vocês viram aí nas manifestações. Aqui embaixo você vai ter o link da petição pública, que já chega a quase 300 manifestações e assinaturas, que é um abaixo-assinado virtual público. Você vai ter acesso aqui para você conhecer esse texto da manifestação dos alunos, tá? Em terceiro lugar, também, a gente tem que já levantar de pronto a reflexão sobre o risco de eleições que têm jeitinhos legislativos, jeitinhos brasileiros alterando a norma, ajeitando a norma conforme se deseja. Na prática, o Consup é que tem o poder de organizar as eleições. O Consup é composto basicamente de membros da reitoria, de diretores gerais e representantes de docentes e discentes da comunidade, mas há uma grande parte ali de diretores, inclusive os que foram buscando o terceiro mandato, que eu digo, e que temos alegado na ação popular, e ainda alguns pró-reitores da base de sustentação do reitor atual, reitor candidato, que se manteve como presidente do Consup, apenas não esteve na gestão da reunião de votação do relatório. Então, essa situação é uma situação que fere a moralidade administrativa, fere o princípio da impessoalidade em nossa visão, e por mais que seja legal sob certo aspecto, na nossa visão é imoral. Portanto, gera uma imoralidade administrativa, inclusive moralidade administrativa que deve ser defendida pelo Código de Ética que nós temos. Além da Lei 8.102, nós temos um Código de Ética que prevê a honestidade, a transparência, o respeito às instituições, o respeito aos princípios democráticos e o princípio à moralidade administrativa. E na nossa perspectiva, isto está sob júdice, nós não cremos que tenha sido seguido integralmente ou corretamente o princípio da moralidade, da transparência, da impessoalidade e também da legitimidade dos atos administrativos nas decisões realizadas pelo Consup e em todo o processo eleitoral. Ainda em quarto lugar, os alunos e grande parte dos professores também têm se manifestado revoltados em relação a essa eleição do campus Campo Largo e têm aí falado sobre esse fato de, entre os alunos, o candidato Madureira ter tido 82% de rejeição. 82% dos alunos votaram em outro candidato ou se abstiveram de votar. É um número realmente expressivo. Esse número também é expressivo entre a votação dos professores. O candidato Madureira também perdeu na votação entre os professores, tendo ganhado apenas com 20 votos dos técnicos. E aí se aplica a fórmula, e aí temos questionado também que a fórmula não cria uma situação muito equilibrada ou muito justa. Apesar dela ser justa no sentido de representar as categorias têm quantitativos diferentes, e na hora que os pesos proporcionais são colocados na fórmula, você chega a alguns resultados muito esdrúxulos como esse, resultados em que os professores não querem o diretor, os alunos não querem o diretor, mas apenas porque os técnicos querem e na proporcionalidade eles tiveram maior peso, então o diretor é eleito. Isso poderá acontecer no futuro, inclusive para reitor. Nesse caso não aconteceu, mas poderia ter acontecido. É uma situação um pouco dramática, um pouco conflituosa, um pouco estranha e, de certa forma, gera revolta nas pessoas, como tem acontecido, né? Além disso, você também vai ouvir a própria voz dos alunos. Nós temos recebido aqui no canal Servidor Direito o contato de vários alunos e professores pedindo que a gente manifeste aqui também a expressão e o direito constitucional que eles têm de falar sobre o seu movimento
e de manifestar a sua livre expressão do pensamento sobre o que eles acreditam e o que eles imaginam dessas eleições. E nós recebemos algumas manifestações, vídeos de alunos. Fizemos um trabalho muito cuidadoso de buscar a informação sobre a idade desses alunos, porque não defendemos e não aceitamos a exibição de falas de alunos que tenham menos de 18 anos de idade, portanto que sejam menores, até porque a imagem dos menores é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Apesar de que há um entendimento de que as manifestações mesmo de adolescentes acima de 16 anos teriam uma certa relevância, se não forem relacionadas a infrações do ECA, mas mesmo assim nós optamos por não exibir manifestações de alunos menores. Solicitamos autorização por escrito para essa exibição e solicitamos a cópia dos documentos para comprovação da idade. Então você vai ouvir agora alunos que tiveram a verificação da idade, que têm 18 anos e que manifestam a sua visão e a sua questão sobre essas eleições. Vamos então ao primeiro vídeo. Temos aí a aluna Daniele de Fátima Teixeira da Silva, que completou 18 anos no dia 14/4 desse ano. A aluna Daniele é nascida em Campo Largo e você vai ouvir agora o que ela tem a dizer. Oi, eu sou a Daniele do terceiro ano de automação industrial. Eu sou uma das representantes da turma e hoje eu vim falar um pouco sobre a direção geral do nosso campus. Uma direção que está aqui já faz 8 anos, está indo para o seu terceiro mandato. A gente está entrando com um abaixo-assinado para pedir que a eleição seja anulada, que seja feita uma nova eleição. O nosso diretor ele se favoreceu com a fórmula pela qual é decidida quem ganha e quem perde, onde um técnico administrativo vale por 30 alunos. Então ele recebeu o voto de 86 alunos, 14 professores e 20 técnicos administrativos e ele ganhou por causa disso, tendo 82% de rejeição dos alunos. A gente está com um movimento onde sexta-feira e ontem a gente não teve aula, a gente parou o campus, por isso a gente quer que o diretor se pronuncie pelo que ele fez com uma aluna do quarto ano. Ele foi, no dia da eleição, após ele já ter ganhado, ele foi lá e comentou numa publicação dela, onde ela contava a história dela no campus. Foi lá e debochou da publicação dela, e outro aluno também, ele chamou ela de falsa babaca. Então a gente está aqui pedindo para o nosso diretor se pronunciar e a gente quer que as eleições sejam anuladas. Bom, a aluna deixou bem clara a sua visão. Temos ainda na sequência outro depoimento. A aluna Gabriele Heckert Fleming, que completou 18 anos no dia 8/3 deste ano. Veja agora o depoimento da aluna que também é nascida em Campo Largo. Meu nome é Gabriele Fleming e eu estudo atualmente no terceiro ano de automação industrial aqui no IFPR Campus Campo Largo. Como parte dos veteranos aqui do colégio, junto com os quartos anos dos outros cursos integrados e dos subsequentes, nós conseguimos afirmar que a gestão atual não dá o devido valor à nossa voz. Não atende às nossas demandas, aos nossos pedidos, às nossas sugestões ou às nossas reclamações. E sufoca tudo aquilo que a gente busca expressar. Conforme a gente critica o colégio nos apaga e nos torna invisíveis, visto que os primeiros anos hoje têm muito mais visibilidade. No nosso primeiro ano, a gente também tinha muito mais voz do que tem hoje, visto que há um favoritismo com relação aos alunos novatos para que eles sejam meio que comprados com gentileza pela direção, para que acredite-se que ela de fato nos ouve. Mas é evidente, tanto pelo fato de que nas eleições 82% dos alunos e dos professores foram contra a gestão atual do Madureira, que já nem é mais válida pelo fato de que ele já está no mandato há 9 anos, visto que ele está em ativa desde o início do Instituto Federal em Campo Largo. Recebemos outras manifestações e muitos outros vídeos, mas como eu disse, não vamos exibir vídeos e manifestações de alunos menores de idade, apenas aqueles que, por serem adultos, por terem autonomia, a legislação garante essa manifestação, essa capacidade civil. Então, exibimos apenas esses alunos que estão habilitados civilmente e legalmente para se manifestar. Inclusive, porque o canal Servidor Direito também busca preservar a imagem dos alunos menores. Temos ainda esse argumento que os alunos têm trabalhado e que nós temos também trabalhado nas questões dos vídeos anteriores e nas ações que estão correndo na Justiça Federal,
de que o diretor Madureira é muito icônico e muito ilustrativo para esse caso, inclusive da ação popular, porque ele foi o conselheiro relator das eleições no Consup. Lembrando, para quem ainda não assistiu o vídeo anterior, e você pode ver aqui no nosso canal, o vídeo anterior, Ações Judiciais das Eleições IFPR, você vai entender todo o conjunto dos argumentos e do que está sendo dito e feito nas ações judiciais. São 5 procedimentos contra as eleições do IFPR. Nós temos ali a situação gravíssima, na nossa opinião, de que o Consup, que é o Conselho Superior, a mais alta autoridade do Instituto Federal e que decide sobre as eleições e sobre todas as grandes questões, como criação de cursos e tudo, o Consup tem alguns relatores para cada matéria. E poderia ter sido escolhido qualquer relator, que é a pessoa que vai construir a proposta do projeto. Mas escolheram o diretor Madureira para ser o conselheiro relator. E o conselheiro relator, então, manifesta o seu relato, produziu ele a norma, a proposta de resolução, que é o documento mais poderoso para startar as eleições. Esse conselheiro, diretor Madureira de Campo Largo, realizou ele mesmo, apresentou, discutiu no Consup e esse projeto foi aprovado. Inclusive com grandes defesas e manifestações do próprio diretor Madureira. Essa reunião ocorreu no dia 6 de junho de 2019. Você tem aqui embaixo o link do YouTube, onde as reuniões são transmitidas ao vivo e ficam gravadas, e você pode assistir ali, inclusive, toda a discussão, todo o relatório do professor Madureira, para que você entenda tudo que foi feito nessa reunião do Consup. Eu vou mostrar agora um trechinho que mostra o professor Madureira apresentando o seu relatório e depois ele sendo aprovado. Veja. Na forma de minuta de resolução apresentada a seguir. Apresento, então, a proposta de resolução a ser apreciada por este pleno. Resolução, então, a ser numerada de 6 de junho de 2019, deflagra o processo de consulta à comunidade acadêmica para a escolha de reitor e diretores gerais de campo do IFPR. Conselho Superior do Instituto Federal do Paraná, nas suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o parecer exarado pelo conselheiro relator João Cláudio Madureira, no processo da INU. Artigo 1º. Deflagrar, no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná, o processo de consulta para a indicação dos candidatos para os cargos de reitor e de diretor-geral de campus pela comunidade escolar para mandatos de 4 anos. Parágrafo 1º. O processo de consulta para a escolha dos cargos de reitor e de diretor-geral de campus será finalizado em até 90 dias, contados da data de publicação desta resolução. Parágrafo 2º. O processo de consulta será finalizado com a escolha de um único candidato para cada cargo, considerando-se o peso da participação de cada segmento representado, de acordo com o disposto nos artigos 12 e 13 da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Parágrafo 3º. O processo de consulta para a escolha dos cargos de diretor-geral ocorrerá nos campos Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória. Sala das Sessões, 6 de junho de 2019. João Cláudio Madureira, conselheiro relator. Este é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro relator. Bom, como você viu, o professor Madureira defendendo e manifestando aí suas opiniões e conseguindo a aprovação do relatório. Na nossa opinião, isso é conflito de interesses, isso é uma situação completamente irregular, que não poderia acontecer numa instituição que se pensa democrática. O relator, o conselheiro relator de uma eleição não poderia ser um candidato, não poderia ser uma pessoa com interesses nesses textos. Porque, obviamente, a pessoa, por mais honesta que seja, puxa a brasa para sua sardinha. E isso gera nulidade de todo o processo eleitoral e por isso que nós temos questionado isso e na Justiça está correndo essa ação popular e outras ações que poderão invalidar e cancelar todo o processo eleitoral de todos os candidatos a reitor e todos os candidatos a diretor de todos os campos
porque são nulidades gravíssimas, a começar na gênese, na criação da norma dessa eleição. É isso que a gente tem, e você encontra aqui embaixo, na descrição desse vídeo, os links para o YouTube para que você conheça essas manifestações aí do candidato vencedor nas eleições de Campo Largo, quando ele era relator do processo. Bom, dando sequência ainda, vamos entender agora o argumento dos alunos e o argumento que também aparece na ação popular, que diz que o candidato Madureira já passou de 8 anos como diretor-geral e que ele não poderia ter se candidatado mais uma vez, porque, teoricamente, a lei de criação dos institutos federais e o regulamento dessa lei diz que é permitida apenas uma recondução e que o prazo máximo não poderia ser de mais de 8 anos, porque cada mandato teria um máximo de 4 anos. Para você entender isso, vamos entender a história do professor Madureira na gestão. Bom, o professor Madureira, que é um conhecido militante do PT no estado do Paraná, ele começou a sua vida como diretor do Instituto Federal em 26 de abril de 2011, quando foi editada uma portaria em que ele foi colocado como diretor do Núcleo Avançado Campo Largo, quando ainda era ligado ao campus Curitiba, esse campus. Isso foi lá, uma FG1, foi a portaria número 304. Na sequência, nós sabemos, inclusive, que havia só um diretor provisório antes do Madureira, e em seguida ele assumiu. Praticamente ele é o diretor desde o início. Nós temos, no dia 1º de setembro de 2011, a transformação do campus avançado num campus mais independente, com a instituição de um diretor-geral. Antes era diretor avançado, agora diretor-geral. Isso foi a portaria número 536, que foi aquela que dispensou o próprio professor Madureira do cargo de diretor de campus avançado, de núcleo avançado, e nomeou ele como diretor-geral CD4 do campus Campo Largo, ou seja, um cargo em comissão, um cargo de CD, que é cargo de diretor-geral. Isso foi no dia 1º de setembro de 2011. Isso significa que agora, no dia 1º de setembro de 2019, ele completa 8 anos como diretor-geral, mas já era diretor de núcleo antes mesmo desse prazo, ou seja, já passa de 8 anos em que esse diretor está no poder, comandando o campus Campo Largo. Ainda na sequência, em 13 de novembro de 2012, a portaria 537 estabeleceu para ele uma mudança de salário. Ele partiu da CD4, que é um salário menor, para um salário bem mais alto, que é a CD2, que é o salário geralmente dado a pró-reitores e dado aos diretores gerais já estabilizados em um campus. Então essa alteração também consta ali da portaria número 537. Ainda no dia 4 de 2 de 2014, novamente o professor Madureira foi reconduzido ao cargo de diretor-geral. Sabemos que houve as eleições, 2014 e 2015. Foi reconduzido ao cargo de diretor-geral do campus por mais uma CD2, a portaria número 90, do dia 4 de 2 de 2014. E agora, em 2019, o diretor Madureira se candidatou novamente ao cargo de diretor-geral do campus Campo Largo. Todas essas portarias você encontra o link aqui embaixo para você acessar, examinar e entender todo esse processo. Então, na nossa pesquisa, na nossa análise, é fato que o diretor Madureira já é diretor-geral do campus Campo Largo por quase 8 anos, completando agora em setembro, no dia 1º, 8 anos. E mais de 8 anos como diretor, porque começou como diretor de núcleo avançado quando ainda era apenas um núcleo avançado. Na nossa opinião e na opinião de muitos pareceres legislativos e da própria interpretação rasa da lei, isso é irregular, isso é ilegítimo, isso não deveria acontecer. Onde está o princípio da alternância de poder? Onde está a possibilidade de nós termos novos rumos, novas ideias, oxigenação na instituição, com novas pessoas no comando? Por mais que muitas vezes a comunidade queira um candidato. Por que existe uma lei que diz que presidente não pode se reeleger mais do que uma vez? Que governador não pode se reeleger mais do que uma vez? De que prefeito não pode se reeleger mais do que uma vez? E por que existe uma lei que diz que diretor e reitor não pode se reeleger mais do que uma vez? Porque muitas vezes a própria comunidade não sabe direito qual é a melhor decisão. E muitas vezes, por vínculos pessoais ou sei lá por que motivos, as pessoas escolhem de uma forma que não seja a ideal para a instituição. Às vezes é ideal para o grupo que escolhe. A instituição é muito maior do que as pessoas, muito maior do que o grupo. Então, se existe uma lei, nós não podemos torcer essa lei. Não podemos dar um jeitinho e manter os diretores ou manter os reitores, porque queremos, batemos o pé, que os queremos no cargo.
E nesse caso ainda, é um caso, como eu disse, muito ilustrativo para a Justiça Federal, inclusive, vai ser muito interessante analisar esse caso, porque é um diretor que teve 82% de rejeição, não teve votos com os professores para ganhar, nem os alunos, e ganhou apenas com os votos dos técnicos. Há um problema também na nossa legislação, há um problema no nosso sistema de votação, há um problema no nosso sistema de eleição, e isso tem que ser analisado. Bom, agora, por que tudo isso aconteceu? Na nossa perspectiva, a partir de uma suposta e possível irregularidade, não estamos afirmando, porque isso precisa ser decidido por um juiz. Mas o argumento que está nas ações que estão na justiça é de que o Consup teria dado um jeitinho nisso, com pedidos de pareceres para a AGU, que são advogados, interpretações da lei, e escolheram os pareceres que mais lhes interessavam para fazer essa resolução que permitiu essa recondução pela terceira vez no caso de alguns diretores. São 5 diretores que estão numa situação complexa. Aliás, eu quero fazer justiça aqui e dizer que alguns diretores, vou citar o exemplo do diretor Adriano do Campus Curitiba. Esse diretor, ele teve um mandato tampão, que foi de menos de 2 anos, que ele realizou antes da sua primeira eleição. Então existe uma interpretação, que nós entendemos que é possível, de que com menos de 2 anos um mandato tampão não seria considerado um mandato propriamente dito. Então, teoricamente, a eleição do candidato Adriano seria uma eleição justa e legítima. Mas tudo isso vai ser analisado pelo juiz federal. Não é a nossa visão que interessa. O que é mais grave é o aspecto daqueles diretores que estão há 6, 7, 8 anos e pouco, como é o caso de Madureira, e que querem se eternizar no poder. Com mais 4 anos de mandato agora, dessa eleição que ele ganhou, ele vai para 13 anos ao final, à frente do campus. Aliás, o número 13, muito simbólico, parece que uma coincidência do destino com o número do próprio partido do candidato, né? Sem nenhum demérito a qualquer partido. Como eu disse, eu não sou vinculado a nenhum partido e respeito a todos. Apenas porque é simbólico o diretor querer completar 13 anos no mandato. Então o Consup, ele tem, claro, essa responsabilidade de organizar as eleições, mas tudo começa com uma resolução que, na nossa perspectiva, está evada com suspeitas de vícios de ilegalidade e de nulidade. Isso significa que tudo isso pode ser decretado como inexistente, como cancelado. Então, para entender essa questão do Consup, você precisa dar uma olhada na Lei 11.892 de 2008, que é a Lei de Criação dos Institutos Federais. Ela também está aqui embaixo e você vai poder entender tudo isso. Ainda você pode entender como é feito o prazo do mandato de reitor e diretor no artigo 12 e também no parágrafo 2º e parágrafo 3º desse artigo 12. Eu não vou entrar em tantos detalhes agora para que esse vídeo não fique tão grande, mas nós teremos um outro vídeo para discutir melhor essa questão. Você tem ainda o artigo 14, parágrafo 3º, que traz mais detalhes, e você tem, para entender a lei de criação, a necessidade de analisar o decreto 6986 de 2009, que é o decreto que regulamenta o procedimento de eleição da lei de criação, que é o artigo 12. Os mandatos de reitor e diretor-geral de campus serão extintos nas seguintes hipóteses: término do mandato. Isso possibilita a contagem de um novo mandato. E o término do mandato se dá pelo esgotamento do tempo. 4 anos, se acaba imediatamente, não precisa decretar o término do mandato, não precisa exonerar o diretor. Imediatamente já temos aí o término. E ainda você vai entender também nos links que eu vou colocar aqui por que os diretores que se reelegeram para um 3º mandato acham que tem esse direito. Está baseado lá numa interpretação feita aí no decreto 6986 e alguns pareceres de advogados da AGU que têm se manifestado nesse sentido. O mais importante nesse momento é que você tome conhecimento do que está acontecendo, da crise que está instalada no IFPR, a crise que está instalada no campus Campo Largo, e que você entenda que não podemos viver sempre em crises. O IFPR vive em crise já faz anos. Parece que nós não temos paz no IFPR. E sabe quem é o culpado de tudo isso? A própria instituição. A própria instituição que, por meio de seus representantes e por meio de ilegalidades, arbitrariedades e nulidades decretadas pela Justiça ou manifestas em atos administrativos, tem levado essa instituição a ser a instituição mais conhecida no Brasil pelo conjunto de irregularidades. O IFPR já foi das páginas policiais com a corrupção da EAD nos anos de 2011 e 2012, com desvio de milhões de reais, e já foi também das páginas de jornais com o cancelamento da eleição
de 2014 e 2015. E agora, novamente, estamos aí nas páginas dos jornais com ilegalidades e arbitrariedades, como aquelas recentes, em que fomos notícia nacional pela proibição de palestras dentro da nossa instituição, que é uma instituição plural de expressão do conhecimento. E agora viramos novamente páginas do judiciário com questionamentos da eleição por ilegalidades, nulidades e regulamentos mal feitos, mal construídos e eivados e levados por vieses de interesses de manutenção do poder. Por que essa ganância pelo poder? Por que essa vontade de se manter no poder? Por que não permitir a alternância, que outras pessoas possam exercer também a sua possibilidade de manifestação da sua capacidade administrativa, né? Eu, particularmente, não fui candidato a nada, não sou candidato a nada, mas estou aqui defendendo a realidade administrativa e a probidade, a expectativa de um regime democrático na instituição da qual eu faço parte. E eu tenho denunciado inúmeras ilegalidades e situações que têm ocorrido contra mim e outros servidores, e a situação tem se avolumado de tal forma que a gente não sabe onde vai parar. Quero aí parabenizar os alunos e professores do Campus Campo Largo que têm a coragem de se manifestar, porque em geral as pessoas têm medo, as pessoas colocam a cabeça num buraco como avestruzes em grande parte, ou têm medo das repercussões e perseguições. Por exemplo, vocês sabiam que o professor Frederico Fonseca foi exonerado do cargo de diretor da Pró-Reitoria de Pesquisa já no segundo dia, no primeiro dia após as eleições? O primeiro ato do reitor eleito Zanata como reitor eleito, no dia 22, foi fazer a portaria de exoneração do professor Frederico. Está clara a motivação política, como foi opositor e não o apoiou. Inclusive, o professor Frederico, no seu processo, alega que ele foi ameaçado para que ele deixasse de ser candidato, senão ele seria exonerado. E imediatamente após o término da eleição, no outro dia, já está no Diário Oficial, digite lá no Google, Frederico Fonseca da Silva, exonerar diretor. Vai aparecer para você no dia 26 de agosto a publicação da portaria redigida no dia 22 de agosto pelo Odacir Zanata por meio da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Esse é o IFPR que temos. Agora eu pergunto, é esse o IFPR que queremos? O que você está disposto a fazer para mudar o IFPR? A nossa expectativa é que a justiça nos dê uma luz. Obrigado.